Você provavelmente já ouviu falar dos lendários tigres dente de sabre, certo? Aqueles predadores pré-históricos com presas tão grandes que fariam até o Drácula morrer de inveja. Mas já parou para se perguntar por que os cães nunca desenvolveram dentes assim? A resposta, embora pareça simples, envolve milhões de anos de evolução, diferentes estratégias de caça, mudanças ambientais e uma profunda divergência entre a forma como felinos e canídeos foram moldados pela natureza. E o mais surpreendente, os dentes de sabre não foram exclusividade dos grandes felinos. Eles evoluíram várias vezes ao longo da história, em diferentes tipos de animais, sempre que o ambiente favorecia esse tipo de arma natural. Muita gente pensa apenas nos famosos esmilodons, os icônicos dentes de sabre da Era do Gelo. Mas muito antes deles, já existiam predadores com dentes longos e curvos semelhantes, como os gorgonopsídeos, criaturas que viveram antes mesmo dos dinossauros dominarem o planeta. Depois, durante a Era dos Mamíferos, surgiram os falsos dentes de sabre, que se pareciam com os felinos, mas não eram de fato gatos. Um dos exemplos mais bizarros foi o Thylacolus milos, que viveu na América do Sul. Apesar de parecer um tigre dente de sabre, ele era na verdade um marsupial, parente distante de cangurus e gambás. Isso mostra que a natureza repetidamente apostou nesse formato de dentes, em momentos distintos da história, sempre que o ambiente favorecia esse tipo de arma natural. Mas então, por que os cães nunca ganharam presas gigantes como essas? Para entender isso, precisamos olhar mais de perto para as diferentes estratégias de caça que os felinos e os canídeos desenvolveram. Enquanto os grandes felinos como leões, onças e tigres são especialistas em emboscadas, usando o elemento surpresa para se aproximar da presa e atacar com uma explosão rápida de força, os cães, como lobos e cães selvagens, são predadores de resistência. Eles preferem correr atrás da presa até que ela esteja exausta, ao invés de emboscar e derrubar rapidamente. Isso muda completamente o que cada um precisa em termos de ferramentas evolutivas. Imagine um leão se esgueirando pela savana. Ele usa seu corpo furtivo para chegar o mais perto possível da presa sem ser notado. Quando está a poucos metros, ele dispara numa explosão de velocidade, salta e derruba o animal, segurando-o com as patas dianteiras poderosas e cravando os dentes diretamente no pescoço. Essa mordida não é qualquer mordida, ela é precisa, cirúrgica, capaz de sufocar ou até quebrar a espinha do animal em questão de segundos. O objetivo? Matar rápido, antes que a presa possa reagir ou causar ferimentos. É nesse contexto que os dentes de sabre brilham, como armas desenhadas para finalizações letais com precisão. Os tigres dente de sabre levaram isso ao extremo. Seus corpos eram incrivelmente musculosos, especialmente nas patas dianteiras e no pescoço, para poder segurar a presa firme e enfiar aquelas presas longas em pontos vitais. Eles não mordiam para rasgar como os lobos, eles executavam. A evolução moldou os dentes de sabre não como ferramentas para lutar ou destruir, mas como armas de assassinato silencioso e eficiente, feitas para acabar com presas grandes como mamutes, bisões gigantes e outros herbívoros da megafauna em segundos. Agora, compare isso com os lobos. Um lobo não se esconde na sombra para dar um bote mortal. Em vez disso, ele e seu bando seguem uma presa por quilômetros, cansando-a até que ela não consiga mais fugir. A morte não vem num golpe só, vem após dezenas de mordidas, cortes, perda de sangue, exaustão. Os lobos atacam as pernas, a traseira, o focinho, vão despedaçando lentamente. É uma abordagem brutal, caótica, mas extremamente eficaz em grupo. A chave do sucesso canino é a resistência, a cooperação em bando e a capacidade de morder muitas vezes, não apenas uma. E é aí que a diferença entre felinos e canídeos se torna crucial. Enquanto os felinos apostaram em músculos e dentes para finalizações rápidas, os cães evoluíram para morder forte e por muito tempo. Seus dentes são curtos e resistentes, seus focinhos são mais longos, o que significa que não conseguem abrir a boca tão amplamente quanto os felinos. Os esmilodons, por exemplo, podiam abrir a boca em quase 90 graus, um ângulo enorme, necessário para usar aqueles dentes longos. Já os cães, com seu focinho comprido, não têm esse mesmo alcance.
o que inviabiliza o uso de dentes de sabre. Mas não para por aí. Além da anatomia do crânio, há outro problema: a fragilidade dos dentes de sabre. Por mais impressionantes que fossem, essas presas eram delicadas. Um golpe mal dado, um impacto com o osso mais duro e pronto, dente quebrado. Um tigre dente de sabre podia se dar ao luxo de ser cuidadoso porque caçava sozinho, em emboscadas, e mirava pontos moles do corpo da presa, como o pescoço ou o ventre. Já um lobo, num ataque em grupo contra um bisonho em pânico, não tem como escolher onde morder. Ele vai morder onde conseguir. Se um lobo tivesse dentes de sabre e morder um osso por acidente, as presas se quebrariam rapidamente e ele morreria de fome. Além disso, os canídeos costumam triturar ossos. Isso faz parte da dieta e do aproveitamento completo de uma carcaça. Suas mandíbulas são feitas para aguentar impactos fortes e quebrar estruturas rígidas. Um dente de sabre seria inútil nesse cenário. Ele não aguentaria a pressão de mastigar ossos e se tornaria mais uma desvantagem do que uma ajuda. Os dentes dos cães são mais curtos, sim, mas extremamente fortes, preparados para resistência, não para a delicadeza cirúrgica dos felinos pré-históricos. Outra questão importante é a estrutura corporal. Os felinos, incluindo os extintos dente de sabre, possuem garras retratáveis e membros anteriores altamente móveis e musculosos. Eles agarram a presa com as patas como se fossem braços e usam o corpo todo na finalização. Já os cães não usam as patas dianteiras para dominar ou segurar a presa. Eles confiam quase exclusivamente na força da mandíbula e na resistência do grupo. Para que um cão pudesse usar dentes de sabre de forma eficaz, ele precisaria ter também garras retratáveis, ombros mais largos, musculatura especializada, ou seja, ele teria que deixar de ser um cão. A evolução teria que reconstruir toda a sua anatomia e estilo de caça. No fim das contas, não é só para ter dentes grandes, é sobre todo o pacote biológico que acompanha esses dentes. Os gatos desenvolveram tudo ao redor das presas: cabeça, mandíbula, músculos, comportamento, modo de caça. Os cães seguiram um caminho completamente diferente. E a verdade é que esse caminho deu muito certo para eles. Os canídeos se espalharam por todos os continentes, dominaram ambientes variados e se adaptaram com maestria. Eles nunca precisaram de dentes de sabre porque a estratégia deles funcionou perfeitamente do jeito que é. Se a evolução tivesse tentado dar dentes de sabre a um cão, o resultado seria desastroso. Ele quebraria os dentes durante a caça, teria dificuldades para comer e provavelmente morreria mais cedo do que outros membros da sua espécie. Em outras palavras, não sobreviveria para passar os genes adiante. A natureza não insiste em armas que não funcionam. E por isso, os cães permaneceram com dentes curtos, fortes e eficientes para o seu estilo de vida. Afinal, em evolução, o que importa não é ter a aparência mais assustadora, e sim ser o mais eficiente possível no seu nicho ecológico. Portanto, quando olhamos para os tigres dente de sabre, vemos a expressão máxima de um tipo de caçador: solitário, preciso, letal. Quando olhamos para os lobos e cães selvagens, vemos outro tipo: cooperativo, resistente, adaptável. Ambos funcionam, ambos conquistaram o mundo à sua maneira, mas apenas um precisou de presas enormes para vencer.